Olá, sejam bem-vindos. Estamos dando início ao primeiro podcast, a Arena da Riqueza. Esse é um podcast para você que quer sair da sua zona de conforto, que quer buscar mais, que almeja mais e que quer dar aquele passo além. Pode ser que você tenha muitos projetos e ainda muitos estão aí no papel. Então aqui você vai descobrir como tirar esses projetos do papel, como dar um passo. Aliás, esse podcast é um projeto que está saindo do papel e tornando-se realidade. E para que você tenha esse acompanhamento, essas informações, eu tenho aqui dois grandes profissionais, duas presenças ilustres. Otávio Moura. Tudo bem, Michele? Como vai? Jóia? Prazer em estar aqui junto com você. Prazer é nosso. E claro, Wagner Dias. É nóis, Mi. Muito bom estar contigo. Maravilha. E esse podcast, ele vai falar sobre empreender, sobre empreendedorismo. Então, para você que já está, ou que almeja criar mais questões sobre empresas, sobre empreender, se você tem uma empresa e quer ter duas, se você quer começar, esse podcast pode ser para você. Mas por que, Otávio, esse projeto do podcast nasceu? Qual foi a ideia que você teve ao criar esse podcast chamado Arena da Riqueza? Legal. Michele, o podcast Arena da Riqueza é um negócio que há muito tempo bate forte demais no meu coração, porque é uma forma de nós melhorarmos e principalmente transmitir, né, experiência para quem quer dar início à sua vida de empreendedor, para quem quer começar um negócio, para quem está passando por dificuldade nesse negócio. Você vai precisar de duas coisas elementarmente. A primeira delas é um conhecimento técnico. Obviamente, você precisa conhecer, né, tecnicamente falando, sobre o jogo. E eu acho que eu vou assumir bastante esse papel aqui. E a segunda é você ter uma performance, tá? Uma auto-performance, desenvolvimento humano, de você conhecer o jogo por trás do jogo. E a gente está aqui com o Wagner Dias, que é um dos caras mais fera do rolê para isso aí. Obrigado. E eu tenho certeza absoluta, Michele, a gente vai mudar a vida e a concepção, né, de muita gente ao longo da caminhada. E Wagner, qual a sua apresentação em torno do que o Otávio falou, a sua contribuição nesse sentido? Eu quero parabenizar o Otávio pela iniciativa. Eu gostei do nome Arena, né? Porque a gente sabe quem que vai para a arena. Verdade. São os gladiadores, são as pessoas que estão dispostas, naquela época, né, fazendo uma analogia, a morrer por uma causa, a viver por uma causa. E o que a gente sabe no jogo do empreendedorismo, quando a gente fala morreu na empresa, guardadas as proporções, óbvio, tá bom? Mas é que faliu, que quebrou. Mas o que a gente sabe de verdade sobre empreendedorismo, que a maioria das pessoas não quebram, elas desistem. E muitas das pessoas desistem quando estavam muito próximas de alcançar o sucesso. E o que nós queremos aqui com a Arena da Riqueza é mostrar para as pessoas que existem alguns processos. E um desses processos é o negativo também. Nós vamos preparar as pessoas para que, quando as coisas derem errado, e na maioria das vezes dá, a pessoa tenha ali uma lição muito grande para o próximo passo. Então, esse sucesso ele é feito muitas vezes de pequenos erros. E nós vamos falar um pouquinho desses pequenos erros aqui. É uma jornada, né? Não é um caminho com início, meio e fim. É um caminho continuado. Exatamente. E aqui, Otávio, eu quero que você traga, até para quem está começando e assistindo a gente agora, sobre a sua carreira, o que você fez nesse período, porque aqui vão ser contribuições práticas, não é verdade? Vamos lá. Na verdade, eu vou falar a carreira em si, eu quero deixar isso muito claro e você vai perceber isso ao longo da caminhada. Tá? Ela vai ter uma pequena participação no teu rolê, porque o negócio é o jogo. Né? É o jogo que conta. Mas tratando de carreira, de formação, eu sou formado em contabilidade, sou pós-graduado em psicanálise clínica e há 13 anos eu atuo como planejador financeiro. Então, nos mais de 10 anos, né, eu foquei a minha vida para entender melhor sobre finanças e investimentos. Né? Tudo isso por trás, obviamente, do empreendedorismo, porque desde muito cedo eu fui seduzido, eu fui picado, né, como falam, eu fui picado pelo como é que é? Rica vírus. Pelo Rica vírus. É um bom vírus. Mas também, né, ser picado pelo Rica vírus lá na Baixada Fluminense, onde ele morava, qualquer R$1 é bom também. Então, é porque quando você sai água na praia. É que quando você sai de baixo, você tem uma história. Quando você sai de baixo do de baixo, a história é outra. Da Michele, que já nasceu com a cara da riqueza, cara, é outra coisa, né? Michele é play. Não sabe o que é mandar, dá R$10 de mortadela, não sabe o que é isso. Por aí. Claro que não, né? Não tinha mortadela. Não tinha. Mas é isso, e esse é o propósito, né? É conectar a experiência, conectar a coisas que de fato fazem parte do dia a dia. Né? Então esquece formação, esquece tudo que você precisa, você que está nos ouvindo, você precisa entender o que vai acontecer aqui é prática do dia a dia, né, não, Vagnão? É assim que funciona. E é importante isso, né? Claro que, sabe uma coisa, você que está assistindo, a gente vai falar muita coisa séria aqui, só que não precisa ser chato. Exatamente. Né? Existe uma diferença muito grande de ser sério e ser chato.
for chato, você compra uma apostila lá desses cursos e lê. Aqui não. Nós vamos passar todo o conteúdo e muito conhecimento através da prática do Otávio, mas a gente quer deixar de um jeito leve, descontraído, para que a pessoa aprenda mais. Então, eu vejo o seguinte, a gente está falando de empreender, né? E vamos pensar no ponto A do Otávio. Eu vou pegar o Otávio aqui como exemplo. Vamos lá. Saiu de lá da comunidade no Rio de Janeiro. Então, é diferente. Porque, às vezes, a gente chega e fala assim, olha, tem um projeto para investir, vamos começar. Pô, se o seu ponto A já está bem, você está com as contas pagas, está com um apartamento legal, mora com a família, você fala, pô, dá para pensar em investir, dá para pensar em empreender. Mas se o ponto A da pessoa é menos 30, ele está com conta atrasada, está devendo, está com o nome negativo, está com um monte de problema. Um cenário ruim. Um cenário muito ruim. Então a gente sabe, e tem que levar isso em consideração. A gente não pode romantizar aqui. Eu vejo muitas pessoas, coach é a pior raça que existe, cuidado, viu? Que eles usam aquelas frases de para-choque de caminhão, sabe? Não importa onde você está, o que importa é onde você quer chegar. Mentira. Importa sim onde você está. A gente tem que lembrar, o ambiente ele exerce muita influência. Então é possível para todo mundo? Sim, mas para alguns vai ser mais difícil. E a gente quer preparar as pessoas, quer preparar você para você, falar assim, eu vou realizar meu sonho, vai. Mas se o seu ponto A é atrás do zero, você vai ter um trabalho muito maior do que aquela pessoa que está aqui, o ponto A dela é 1, 2, 3. E a gente vai passar esse conteúdo. Tá bom, Michele? Bem na prática mesmo. Falou o que tem que fazer, como que tem que fazer. Você tem que se preparar emocionalmente para os resultados negativos, se preparar emocionalmente para as pessoas que estão ao seu lado, que vão tentar roubar o seu sonho. Tem que se preparar emocionalmente para perder dinheiro. Tem que se preparar emocionalmente para as pessoas que, por alguma razão, dizem que estarão do seu lado e não estarão. Então, eu falo assim, eu não estou aqui te desanimando. O que nós vamos dar aqui são anticorpos, para que quando as doenças vierem, você vai estar preparado para o rolê. É um papo bem atual, né? A gente está sendo picado pelo vírus. É isso aí. O vírus muito bom, Rica Vírus. Rica Vírus. E estamos aqui nos preparando para termos anticorpos. Porque criar um cenário ideal, ter um objetivo positivo é mais do que necessário. Agora, olhar para o objetivo e entender que tem um caminho com percalços é o que a gente vai trazer aqui. E tem um detalhe, tá, Michele? É que assim, eu não sei se esses dados estão corretos, mas eu vou me arriscar aqui em colocar. Quando a gente fala é correto. Não então. A gente tem algumas referências que não é muito boa, de criação de números, né, meu? Mas tudo bem, vamos lá. 74% de todo mundo que tem alto padrão de riqueza no mundo, segundo uma pesquisa que eu não sei qual Wagner Folha. Essa pessoa empreendeu, são empresários. Mas tem um detalhe, até que isso conecta muito com o que o Wagner falou. A maioria das pessoas, elas querem o resultado do empresário. E você tem que entender, meu, o que faz sentido é ter a história. É que é na história que a porrada começa. O resultado é o produto final, meu. O resultado é o cara de terno bonito saindo no carro conversível com a mulher linda do lado, né? Agora, a história para chegar até ali é que o negócio é pesado. Aí você começa a falar de disciplina, você começa a falar de renúncia, você começa a falar de um monte de coisa, meu. E que você vai entender esse rolê na prática e nos detalhes ao longo desse caminho. Então é um caminho do qual, pela sua fala, a gente vê certas coisas que enche os olhos e dá vontade de estar no lugar. Mas isso tem que servir como uma palavra clara, inspiração. E o que a pessoa vai ter aqui é justamente o caminho preparatório para chegar. Nós temos 3 realidades aqui. Eu sou do interior do Você não fala assim, não, que a gente sabe que você nasceu na capital, no 12º andar, criada com Nutella. Você não vê que esse deve ter sido em uma outra vida. O Otávio na comunidade Rio de Janeiro. Isso é verdade. Você na ZL. Na ZL. Né? Eu sou do tempo que não era comunidade, era favela. Não fala assim. Para com essa porra. É favela, mano, é favela. Comunidade é um nome bonito para você maquiar uma parada que não é legal. É verdade. Então eu não romantizo a parada. É favela, parceiro, é favela. Lá dentro tem bandido pra cacetada, tem uma galera de gente boa pra porra, tem um monte de traficante, tem um monte de viciado. É favela. Tem uma palavra mais romântica ainda, que é região metropolitana. É bonito. É bonito. Entendeu? A gente vai botando flores, meu, no negócio. Não tem que botar flor, não, meu. A realidade é essa. E tem uma parada que você tem que aprender como empreendedor, mano. Você tem que aceitar as coisas como elas são. Você não tem que se manter nas coisas como elas estão. Sacou? É diferente. É diferente. Agora, aceitar. É assim, ó. Esses dias eu vi um
não lembro quem foi, mas que falou uma parada muito legal, meu. Muito Foi legal. o Mohamed. As tuas referências estão bem boas. Foi o Mohamed. É porque. Vou ter que legendar. Não, Toda é vez que você não sabe quem foi, fala que foi o Mohamed. Mohamed? É o nome que mais tem no mundo. Então, algum mesmo? Mohamed falou isso. Ah, boa. Mohamed. É que assim, como eu escuto muita coisa, muita gente o tempo todo, eu acabo me perdendo um pouco na referência. Mas vamos lá. Ele falou uma parada que, pô, tá até numa zona de conflito muito grande ultimamente. Que ele falou o seguinte, se você é gordo, você tem que aceitar a sua gordura para poder começar a mudar isso aí. Agora, quando você não quer se aceitar como gordo, quer se ver como magro, como é que você muda a tua gordura? Bom, não vou falar desse assunto. Eu vou falar de outro assunto aqui. Ó. Dale, Wagner. Tá bom, vou falar Bora. de outro. Porque é o seguinte, a Michelle falou uma coisa muito pertinente, é muito legal, Michelle, sabe, da gente olhar as histórias, né? O Otávio falou um pouquinho sobre isso, veio empresário. É muito comum quando eu estou na palestra, eu faço uma pergunta para as pessoas, falo assim, ó, você olha um cara que você modela, que você gostaria de ser, ter o patrimônio que aquele cara tem. Aí todo mundo fala, sim, aí sempre fala um nome, tá bom? Eu falo, beleza, para você ter o que ele tem, você precisa fazer o que ele, aí todo mundo fala assim, o que ele faz. E eu falo, não, você não precisa fazer o que ele faz, você tem que fazer o que ele fez. E esse é o problema, as pessoas olham hoje pessoas que, teoricamente, a gente nunca sabe a história real, né? Porque o Instagram não mostra a realidade. Mas a gente vê a vida de alguns caras e fala, pô, eu quero essa vida, eu quero estar nesse carrão, eu quero curtir restaurante, eu quero viajar o mundo, tudo bem, beleza. Só que você tem que fazer o que ele fez para chegar nessa vida. O corre que ele fez, os bastidores. Isso ninguém conta, Michelle. Não, a gente sabe, esses dias eu fiz um stories ali, colocando alguns países do mundo. Até o Otávio repostou, muito obrigado, que eu fiz palestra. Pô, aí comentário daqui, parabéns, desfrutando, quero essa vida. Só que eu não contei as comunidades que eu já dei palestra, né? Palestra Como que eu chegou lá? Não recebi e vai fazer isso, palestra de graça. Sabe, você chega para palestra ali em cima de um caixote para dar palestra. Aonde que foi isso? Foi no Rio de Janeiro. Pô, sabe quantas pessoas? No Rio de Janeiro? 2 pessoas assistindo. Um era o dono do Eu ia caixote. falar que era na Bolívia, pô. Eu também pensei em um lugar assim. O dono do caixote, que era o meu ouvinte ali. Então, Mas e qual que é a história que vai para o Instagram das palestras que você já fez? Quando eu estou no aeroporto, chegando lá, Que depois lugar? faço uma pequenininha assim, vou Às embora. vezes 20 horas de aeroporto. Misericórdia. Eu falo assim, é fácil hoje olhar, né? Falar, pô, 28 países dando palestra, legal. E eu agradeço a Deus por isso, tá bom? Se você perguntar hoje, você faria tudo de novo? Faria, até os perrengues. Porque eles me ensinaram muito com isso. Mas o que eu sei, Michelle, talvez naquele momento tinha pessoas que tinham muito mais conteúdo do que eu. Tinha pessoas que tinham muito mais formação do que eu, muito mais habilidade para falar em público do que eu. Talvez tinham. Mas quando chegou lá, na hora da palestra do caixote, o cara falou, pô, não quero essa vida. E desistiu. Ele foi mudar de rumo. E eu falo para você, assim, claro que existe planejamento, medidas preventivas, medidas corretivas, e o Otávio é muito bom nisso. Existe tudo. Existe gastar um tempo no papel. Eu falo papel, mas é computador hoje. Gastar um tempo fazendo todo esse planejamento, onde você vai chegar, o que você está disposto a abrir mão. Renúncia é a palavra, né? Depois nós vamos falar sobre isso. Talvez hoje não, mas nos próximos nós vamos falar muito sobre renúncia. Você tem que investir um tempo de planejamento, mas a partir do momento que tomou essa decisão, é para falar, meu irmão, é o seguinte, agora é o PNR, que é o Point No Return. Você não vai voltar. Falei, esteja pronto. Por isso que nós vamos te preparar. Lembra quando o Otávio tem 18 filhos e ele sabe o seguinte, quando vai dar vacina, lembra lá? Faz tempo, né? Vai dar vacina no filho, o médico não avisa, fala assim, ó, ele vai chorar, vai doer o bracinho dele, vai dar febre, ele vai ficar manhoso. O médico avisa, gente. Então, quando chega no dia seguinte, à noite, e a criança está chorando com febre, e a gente olha e nós não nos preocupamos. Porque o médico avisou que aquilo ia acontecer. A gente sabe que nós temos filhos, né? Toda vez que o filho está com febre, a gente corre no médico. Mas naquele caso, não. Porque o médico já tinha deixado bem claro, vai dar febre, vai doer o bracinho dele, não vai querer comer, talvez dê diarreia, um monte de coisa. E quando acontece tudo aquilo, mesmo sendo um cenário ruim, nós não nos preocupamos, porque o médico avisou. Então, o que nós vamos fazer aqui, Michelle, é preparar as pessoas, dando, não é só um feedback, um feed forward, não é só isso. É dando todos os caminhos técnicos e motivacionais. Para a pessoa chegar e falar o seguinte, beleza, eu tenho um sonho, eu tenho uma meta, eu tenho um objetivo, estou disposto a passar por isso. Então vamos, porque vale a pena. Analisando assim, quantos perfis de pessoas vocês acreditam que são pessoas que estão nesse caminho? São pessoas que querem empreender, que estão empreendendo ou que... Enfim, um terceiro cenário aqui, quais seriam os possíveis perfis? Bom, fala você, Otávio. Se não falo muito aqui, gente. Tá, Deus me vamos deu lá. uma boca desse tamanho aqui, eu uso, esse é o problema. Vamos, mas então, boa, porque o teu conteúdo é muito bom, cara. Eu Isso sei aqui disso. exatamente, vamos lá. Além da modéstia. Aliás, Aí dá antes do modéstia, Otávio falar, o que é esse negocinho aqui? Esse é o sapo. Não, eu quero saber o que é isso aqui, mano. Você não fala assim do meu sapo, ele tem Pô, vícios eu dele tô falando do também. charuto. Ah, bom. E nada. Vai dizer que você não sabe o que é isso.
Fala, sei, não tão Vamos lá. grande. Pois é, vamos Depois lá. eu vou falar do sapo. Tá bom. Para quem é esse bate-papo, tá? É para todo mundo que tem como expectativa entrar nessa seara do empreendedorismo. Tá? Geralmente, essas pessoas elas vêm de caminhos sempre padrão. Tá? Principalmente você que está na CLT. Então, você que está na CLT e quer iniciar, né, uma nova jornada, primeiro, parabéns que você está abandonando uma coisa, você tem que abandonar mesmo. Na minha opinião, você tem que abandonar isso mesmo, isso é uma furada O quê? enorme. A CLT? CLT. Tá? Com quanto eu respeite o momento de vida de todo mundo, mas eu acredito que isso é uma furada e você vai entender o porquê na medida que isso for desenvolvendo. E na sequência, tem aquela galera que já está fazendo parte do negócio e está passando por dificuldade. Parabéns, seja bem-vindo. Você precisa se aproximar de pessoas que também têm essa experiência. É assim que funciona. Então é basicamente para quem não está e quer entrar e para quem está e quer melhorar. Porque o Brasil tem duas estatísticas muito pontuais. Segundo o Mohamed. Segundo Segundo Mohamed, Mohamed, segundo o IBGE. Muitas pessoas são empreendedoras e muitas empresas morrem no decorrer de 5 anos. Então nós temos um gap aqui. Sim. Né? Uma inconsistência e um objetivo destruído no meio do caminho. Agora, você quer uma informação que poucas pessoas têm? A maioria das pessoas, Wagner, porque no Brasil morre 74% das empresas até os 5 primeiros anos. Dizem que é do Sebrae esse nome. Não, mas aí, sabe qual é a questão? É que quando você vai para país desenvolvido, o número é o mesmo. O percentual é muito pequeno, tá? É a menor. Ou seja, você vai na Suíça, eu não sei o número, mas não são 74, é 70. Sabe Bem por quê, irmão? parecido, né? Sabe por quê? Que empreender é difícil em qualquer lugar. Mas isso é uma coisa muito bacana, porque a gente fica restrito ao Brasil, acreditando que o Brasil é um cenário, né, inóspito para isso. Que palavra bonita. Bonita, né? E você sabe que foi legal você ter Deve falado ter sobre sido isso? aqui O sapo ele inspira. Como eu falei para vocês, eu fiz palestra já em vários países. E não importa, já fui em país muito rico, sabe? Que chega lá, A+, e já fui em país muito pobre também. Tipo? Tipo na América Central. Né? Misericórdia. Alguns países da América Central. Misericórdia. Mas sabe o que a gente percebe? Que o público é igual. Olha que louco. Então você chega, eu estava na França uma vez fazendo palestra em Lyon ali, então a gente sabe que era só empresários e o caramba. As necessidades deles são as mesmas. Eu sei que muitas vezes quando a gente fala isso, necessidade, fala, não, eles têm grana, não é isso que eu estou falando. Dinheiro é só uma. Né? Mas as necessidades de reconhecimento, a necessidade de ser valorizado, de conexão, de contribuição, são as mesmas. Isso é muito louco. Então não importa, sucesso, Michele, não é geográfico. Isso tem que ficar bem claro para você. Lembra que nós falamos que o ambiente ele exerce influência? Exerce. Mas tem pessoas ricas em todos os lugares. Até de onde o Otávio saiu. Óbvio, sem dúvida. Tem lá, fazendo coisa certa. Exatamente, fazendo coisa certa. Isso é que importante. A gente tem que saber. E aquela pergunta, Mi, que você fez, assim, para quem que é esse programa, a gente tem que saber. Tem pessoas que estão na CLT e estão felizes? Tem. E nunca vai acabar a CLT. Não tem jeito. Né? Nós precisamos disso, nunca vai acabar. O que acontece é que muitas vezes, e eu vivi isso, talvez. Você foi CLT já, Otávio? Óbvio, sim, então, sim. A Michele não, porque como falamos, nasceu no berço da riqueza. Quando a gente é CLT, a gente limita a nossa felicidade, porque a gente tem um teto. Fala, por mais que você produza, por mais que você trabalhe, por mais que você tem um teto salarial ali. Fala, você pode ganhar talvez um prêmio, um bônus, alguma coisa que vai ser o quê? O dobro do seu salário no máximo. Então, todos os nossos sonhos, todos os nossos desejos, eles estão limitados àquela realidade. E a pessoa, o que ela tem que fazer? Ela tem que reduzir os sonhos dela. Ela tem que chegar e adaptar esse teto aqui, os sonhos dela, colocar aqui. E o que nós queremos mostrar é que, ao contrário, ela chega e eleva os sonhos e ela adapta aqui o ganho dela. Eu vou dar outro exemplo para você. Tem uma amiga... Você conhece a Olivete? Não. Não conhece. Falei que é a cara da riqueza. Olivete era a máquina de escrever de antigamente. Claro, você não chega no nome de uma pessoa. Passou pela minha cabeça, mas eu falei, vai que Olivete é uma amiga do passado, não sei. Também. Não sei. Dona Olivete. Ô, Wagner, eu fiz curso de datilografia. QWRT, ficava ali assim, né? A Olivete chegou a ter, segundo o Mohamed, mais de 70 mil funcionários. E, de repente, acho que era lá em Guarulhos, em São Paulo, não sei, é na Dutra ali, indo para São Paulo. Era muita gente. E, de repente, a empresa acabou. Imagina 70 mil, imagina os indiretos, Otávio. O impacto que isso causa. Econômico. Tinha uma fábrica de carburador também lá no ABC, não tenho ideia do nome dela, o Mohamed não me falou, não existe mais carburador. Antigamente as pessoas tinham orgulho de falar, eu sou metalúrgico, quando trabalhava lá no ABC Paulista, diminuiu muito. Bancário, na década de 90, nós tínhamos mais de 700 mil bancários no Brasil, hoje não chega a 400. Então a gente vê como o emprego está diminuindo. E a tendência, ele nunca vai acabar, que fique bem claro isso.
Mas a tendência é uma migração. Nós já tivemos várias migrações. Né? Teve uma época que o pessoal saiu do campo e foi para a cidade, para a indústria. Depois da indústria para o serviço, do serviço para o empreendedorismo. A gente não sabe qual que é o próximo. Mas o que nós, mais uma vez falando, esse é o objetivo da Arena da Riqueza, é preparar você para um futuro que você não imagina o que vai acontecer. Não imagina o que vai acontecer economicamente falando, mas você tem que imaginar o que vai acontecer na sua cabeça, no seu emocional, preparado psicologicamente para o seu sucesso. Isso nós vamos dar esse conteúdo aqui. E o sucesso também é muito subjetivo, né? É subjetivo. O sucesso para você é diferente para mim. Você, por exemplo, você não... como que a Michelle vai sonhar? Quero conhecer o país, ela pega e vai. É chato isso, viu, Michelle? Já vou falar. Né, cara? Não tem diferente. dificuldade não tem dificuldade, não sabe o que é carnê. Né? Não sabe o que é lá e dividir em 12 vezes no decolar. Não sabe isso. Decolar, o que é decolar? Aí, viu? Tô dizendo. Quando eu vi um decola, é o verbo. Então, Michelle, às vezes, né, a gente vê assim, a pessoa ela tem um objetivo aqui e é muito gostoso quando você realiza esse sonho. Dá um gás, dá uma motivação. Por isso que eu sempre falo para as pessoas, comemore. Nem que for as pequenas vitórias, comemore. Porque se você não comemora as suas pequenas vitórias, você não tem por que vencer. Então tem que comemorar cada conquista. É uma venda? A comissão foi baixa. Comemora. É um novo não é cliente. O valor, né? Não é o valor. Tamanho. Não é o valor. É a conquista. E esse é o problema das pessoas, como o Otávio falou. Está todo mundo olhando o resultado. Resultado. Mas o que acontece aqui que é o legal. Lembra, Otávio, daquela frase que falava assim, era bonito, para-choque de caminhão, momento coach do Mohamed. Mais importante do que o destino é a jornada. Olha que bonito falar isso, né? Matar as jornadas, né? Vai falar pro Otávio lá quando pegava o trem lotado, que um cara... Japeri Central. E o cara encoxou ele por 2 anos, Michele. Jorjão. Eu nunca entendi porque ele não mudou de vagão. Cara, seria a minha próxima pergunta. Nunca, mas ele reclamava. Ele uma rede de ônibus, né? Ele fala, todo dia esse cara me encoxa. Eu falei, por que você não muda de vagão? Né? Mas tudo bem. Então, a gente imagina essa jornada. Foi complicada lá. Então, não é essa coisa, mais importante do que o destino é a jornada. O que a gente sabe, assim, o destino é importante, sim. A jornada também é importante. Mas sabe o que é mais legal, Mi? A companhia. Com quem você vai fazer esse corre? Ou com quem você está com quem nesse você está. corre hoje. É isso aí. Porque sozinho pode ser é complicado. Que as pessoas que a gente esteja hoje não são as pessoas que vão levar onde a gente gostaria. E muitas vezes as pessoas que você está hoje são os maiores ladrões de sonhos. Eu vou te falar que na maioria das vezes vai mudar mesmo. É natural. Eu acredito que quando tem a decisão ela gira em torno de vários aspectos, né? Tem que haver mudança. Então, tem que haver mudança. Por exemplo, quem está ouvindo agora fala, beleza, me identifiquei com vários pontos aqui. O que eu faço? Porque já tentei várias coisas também. Poxa, vamos dar mais uma chance. É importante a gente ter essa esperança, né? Eu tinha uma empresa que era assim, trago a pessoa amada em 24 horas. Deu certo, Michele. A gente trazia. Não é mesmo? E ela, o Tonhão armado, pegava, você vai voltar, né? Não importa o que a pessoa vai fazer, Michele. Primeira coisa, né? Quando eu falo não importa, é o seguinte, acredita nisso. Tem que estar de acordo com a paixão dele. Porque senão vai fazer só pela grana. E grana nunca é o suficiente. A gente sabe, nós nos conhecemos numa empresa onde tinha pessoas ali que ganhavam um salário mínimo. 3 meses depois, estava ganhando 10 salários mínimos. Aí, o que acontece? Quando caiu um pouquinho para 5, ele achou que estava ganhando pouco. Então, o dinheiro ele nunca é suficiente. A pessoa sempre vai querer ganhar mais, nunca está bom. Por isso que não pode fazer pelo dinheiro. Tem que achar o seguinte, fala, beleza, eu quero ganhar dinheiro? Quero. Mas o que é aquilo que eu faria mesmo sem ganhar dinheiro? O que é aquilo que eu gosto de fazer? Porque esse trabalho... Essa pergunta é profunda, hein? É profunda. E se o dinheiro não fosse a questão, o que eu faria? O que é que eu faria? Ou o que eu estaria fazendo? Se eu tivesse 100% com muita grana, o que é que eu faria? Começa a fazer... Lembra que as respostas estão nas perguntas. Quando a pessoa faz a pergunta certa, ela tem a resposta certa. E se tem a resposta certa, tem poder. Então tem que fazer, beleza, o que é que eu gosto e o que é que eu tenho habilidade também para fazer? Porque, por exemplo, eu gosto de jogar tênis. Eu falo o seguinte, beleza, sou apaixonado. Dá para eu ganhar dinheiro com tênis? Não, é a minha realidade. Não dá. Eu não sou professor, eu não tenho uma escola, eu não tenho nada disso. Beleza. O que é outra coisa que eu faço bem e também me dá prazer? Putz, eu gosto de falar. Eu amo falar com pessoas. Então aí já temos alguma coisa. Dá para dar palestra, mentoria, educação? Dá. Eu tenho que treinar para isso. Não adianta falar assim, eu falo bem, chegar lá e não sei o que falar. Falo bem pra caramba, mas sem conteúdo, sem assunto, sem observações pertinentes, então tem que estudar para isso. Então comece a fazer a pergunta daquilo que você gosta, aquilo que te dá prazer, e comece a estudar sobre esse mercado, porque pode ter certeza que ela vai achar uma resposta. Você deu alguns ganchos aí. A gente fica procurando, a gente, né, porque tá todo mundo, né, em algum momento a gente está buscando alguma identificação a mais, procurando respostas. Sim. Na realidade tem que fazer pergunta. Faz pergunta. E a pergunta que você fez foi para a pessoa que já fez várias vezes e não deu certo?
Eu acredito que assim, tem muita gente... Não foi isso que você perguntou? Isso, é. Fala Tá, assim, não, Posso, Sim, complementar? eu perguntei. Posso complementar? Claro. Parabéns, é assim mesmo que funciona. Você vai fazer várias vezes e vai dar errado. Olhando no teu olho, você vai fazer várias vezes e vai dar errado. Sabe por quê? É dor e prazer. Esquece o prazer, tá? E foca, porque vai rolar dor. É assim que funciona, mano. Você vai caçar as coisas por duas perspectivas diferentes. É sempre assim. O que você pensou, Michele? A Michele que pensou alguma coisa. O Wagner levou para outro lado, mas assim, ó. Que é o outro lado. Tô ligado. Você vai fazer por dor ou prazer, não adianta. É por dor porque faltou a grana em casa e tem que pegar uma coisa para vender na rua e vamos dar-lhe porque tem que ter comida, é assim que funciona. Tá? Ou, né, pelo fato de você estar ali muito confortável, num lugar muito bacana, você quer isso, você deseja isso. Mas a real é o seguinte, para você que quer empreender e está empreendendo, você sabe que eu estou falando para você que está empreendendo. Não adianta, a gente vai ter mais dor do que prazer no jogo. Por isso que a gente tem que valorizar muitos momentos que o Wagner falou, né? Essas pequenas conquistas, elas têm que vir carregadas com muita gratidão, muito agradecimento, aquele negócio todo. Mas, mano, a dor, ela vai fazer parte do processo. É o tempo inteiro. E eu bato na tecla do seguinte, Wagner. Tem que gostar da dor, mano. Tem que gostar da dor. Não tem jeito. Não tem como ser diferente. Não tem como ser. Eu queria falar alguma coisa diferente disso, mas não tem como. Sacou? O empreendedor. Tá cheio de gracinha aí. Vai que tá. Eu tô lembrando de um momento que deu dor. Então. Eu vou contar, Mas tu gostou? Valeu. Então pronto, valeu. É isso aí, mano. Porque você tem que se acostumar com isso, mano. Valeu a pena. Tem que se acostumar com isso. Porque senão o rolê vai ficar Mas esse muito... é um discurso que as pessoas não estão acostumadas. Então, mas é por... Aí você começa a entender o motivo de tantas pessoas quebrarem negócio ao longo do tempo. O negócio não quebra, quem quebra é a pessoa, né? Isso é fato. Aí todo mundo já é factível. Não quebra, quem quebra é a pessoa. Tantas pessoas, independente dela estar num país subdesenvolvido ou num país desenvolvido. Tá explicado. Por quê? Porque as pessoas não querem. O quê? A dor. Eu senti dor. Sacou? Então não tem nada a ver. O famoso pagar o preço. Tem nada a ver. Você vai para a Suíça da vida, você vai para os Estados Unidos, você vai para o Japão, você vai para a Noruega, você vai para a Finlândia, para um monte de lugar. Né? O índice de quebra, tá? Como a gente falou, ele não fica muito aquém do que a gente tem aqui. Por esse princípio. Não tem a ver com a economia em geografia, né? Sacou? Nem geografia. Tem a ver com esse princípio. Porque a diferença do ponto de vista da economia é que é o seguinte, você vai para um país mais desenvolvido, você tem uma oferta de crédito sendo recusada. O banco liga para você e implora para você. Na Inglaterra é assim. O banco liga para você e implora para você pegar um crédito. E você não quer pegar um crédito. Você não quer. No Brasil, não. No Brasil, se o banco liga para você e te oferece 20 mil reais, você fala assim, mano, se o cara confia em mim, você acha que eu não vou usar? Ele acredita no meu potencial. Gasta. Por isso que o cartão de crédito faz parte da família, né, meu? Da você ganha 5, teu cartão de crédito é de 10, você vive com 15. Mas o problema, Otávio, é o seguinte, teve uma época, talvez você me entenda, Michele, não, que eu já tive tão mais quebrado, sabe a Rose terceira categoria? Ali, quebrado. Tô ligado. E eu precisava de dinheiro. Certo. A gente vai no banco. O que o banco falou? Não. Óbvio que não. Aí, quando eu não precisei de dinheiro, graças a Deus, a gente tinha uma grana, eles ligavam emprestando. Óbvio que sim. Eu falei, mas vocês são muito burros? Você tem que prestar para quem não tem, né? Eu falei para ele, mas é uma matemática diferente. Né? É matemática diferente. Mas deixa eu falar da dor e do prazer, que isso aconteceu comigo. Lá ele. Posso falar ou não? Pode, é todo seu. Dor e prazer. Quando eu resolvi ser palestrante. Né, o que aconteceu? Há quanto tempo atrás? Isso foi em 1996. Eu não era nascido, mano. Vocês não eram nascidos ainda. 1996. Eu tinha uma escola de inglês, a escola não estava bem, não estava vendendo ali, e eu tinha que passar e motivar os meus alunos para eles não desistirem. Porque se eles desistissem, eu tinha um custo muito alto com aquilo, porque o franqueador ele exigia que eu pagasse, eu tinha que pagar professor, eu tinha que pagar material e devolver o dinheiro do aluno. Vocês não têm ideia, cada aluno que ele se matriculava, eu tinha que dar acho que 25% para o franqueador à vista. Vixe. E o aluno pagava parcelado. Vixe. Aí o aluno dizia isso. É só meu. Era um se der certo, sociedade... se der certo é nosso, se der errado é seu. Sociedade Caracu. Um dia ele entrou com a cara. E aí o que aconteceu? Né? Tava muito ruim. Aí eu passava na sala de aula tentando motivar os alunos. O jogo é assim mesmo, vocês não falam inglês. E um dia eu estava ali e um cara, ele era diretor da Melhoramentos, que era uma empresa de melhoramentos. Lembra dela? Ok. Existe ainda Melhoramentos, não? Acho que sim. Sim, cara, gigante Melhoramentos existe, E aí ele falou, você pode falar aquilo lá que você falou na sala, ele era diretor comercial, para os meus vendedores? Eu falei, sobre inglês? Ele falou, não, cara, aquilo que você abordou sobre nunca desistir, que a vida é um jogo de longo... Eu não tinha a menor ideia do que eu tinha falado. Wagner, não vi aqui nem pelo inglês, eu vi aqui mais pelas tuas frases. Eu falei, eu vou... Claro, meu dia a dia. Eu vou lá, ele falou, e quanto seria? Eu não tinha a menor ideia de que pagavam para eu falar.
E eu não sabia o que cobrar. Aí eu cobrei como se fosse um aluno. Então ele falou, beleza, pagou. E eu ganhei, eu falei, limpo, Michele, não tinha que pagar 20% para ninguém, não tinha que pagar professor. Um aluno limpo. Tremendo. Falei, misericórdia, né? Aí, beleza, fiz a palestra. Passou um tempo, um dos vendedores que estava lá, saiu e foi para Faber-Castell. E me ligou. Pô, cara, aquela palestra, eu nem tinha o nome, eu não sabia que era palestra. Aquela palestra que você foi lá, eu falei, você pode vir aqui? Eu falei, posso? Eu falei, quanto é? Eu falei, já vou cobrar 2. Cobrei 2 alunos. Ah, então tua conta é aluno até hoje. Tudo em aluno. Tudo em aluno. Cada aluno é 100 mil, só para você saber. Só subiu o ticket de Só aluno. o ticket de aluno subiu. Dependendo do país, é euro ou dólar. E aí, o que eu percebi? Teve uma época que eu estava ganhando mais dinheiro dando palestra do que com a escola. E é óbvio, fecha a escola. Sem ter que pagar. O cara que me ferrava lá, né? Que é a parte da dor, inclusive. E aí, o que eu vi, quando eu comecei a estudar isso, na época tinha poucos palestrantes. A gente tinha o Lair Ribeiro, tinha o professor Marins. Marins, verdade. Tinha o Massaro Gata, tinha alguns. Eu falei, caramba, qual que é a escola desses caras? E nessa hora estava surgindo PNL no Brasil. Certo. Eu fiz a PNL e falaram de um cara chamado Anthony Robbins. E para estar lá era $5 mil. Eu não tinha grana. Eu não tinha esses $5 mil guardado para ir até os Estados Unidos, ir lá e fazer um curso e o caramba. E é aquele momento, Michele, que a gente tem que decidir. Ou eu fico na média, ou eu faço o que os grandes fizeram. E o que a gente aprende com isso, né, e para mim foi muito bom essa lição, tá, foi muito legal, é que se eu fizesse o que todo mundo faria, eu ia ter o resultado que todo mundo tinha, na melhor das hipóteses. Eu tinha que fazer o que os melhores fizeram, isso é a metamodelagem. E aí eu parcelei 350 mil vezes no cartão de crédito, fui lá, dei um jeito, pedi dinheiro emprestado, tem que comprar dólar, me privei de muita coisa lá nos Estados Unidos. Então eu falo assim, um parque da Disney hoje está $125, Michele. Então não dava para eu ir, eu não tinha esse luxo de até não, vou lá para estudar, meu inglês uma droga, né, e era dicionário, e eu anotava o que ele falava, voltava para o hotel, olhava no dicionário, ficava apostila, voltava no dia seguinte. Eram tempos difíceis. Eram tempos difíceis, e eu vou falar o seguinte, no segundo mês, todo o dinheiro que eu pedi emprestado, que eu parcelei, voltou. Então é isso que eu falo para as pessoas, e foi muito legal o que o Otávio falou, assim, a dor, o medo é uma dor. Né? E as pessoas param por causa disso. É o desconhecido. O que vai dar certo? E se não der certo, eu já estou sem grana e vou ficar devendo $5 mil, como que eu faço? Mas tem hora, Michele, que tem que chegar e tocar o sininho. Falei, eu vou fazer isso aqui. Claro que com planejamento. E mais uma vez, o Otávio é o cara para isso. Com planejamento, com medidas preventivas, com medidas corretivas, mas tem uma hora que chegar e falar o seguinte, cara, se é possível para alguém, é possível para mim. Vou fazer esse negócio. Para mim, vale a pena. O planejamento financeiro nessas horas seria como, tá? Porque como o Wagner falou, né? Você já está sem dinheiro, vai criar, em tese, mais uma dívida. Sem a certeza de que isso volta. É risco total. Só que aí o empreendedorismo é composto de risco. E como que equilibra a situação? Porque eu tenho que estar com um parzinho de asa e um pezinho no chão. Certo. Na verdade, assim, a palavra-chave que você colocou em tudo que você falou é dívida. É porque a gente enxerga a dívida como um negócio muito ruim. Porque nós estamos psicologicamente já doutrinados a fazer dívida péssima. Dívida de consumo. Porque você compra um celular desse aqui, por exemplo, que custa uma grana, para tirar onda com teus amigos, tu tá ferrada. Dívida de consumo burra. É dívida. É dívida. Agora, se você compra, por exemplo, para fazer material, isso aqui é um ativo. Então, a gente tem que... É uma ferramenta de trabalho. Acabei de me sentir burro, porque eu comprei um cara e não uso. Verdade, parabéns. Me chama. Não, burro. Me chama de burro. Eu tô só dando tempo de falar. Tá burro. Aí. Porque, Wagner, não é assim, cara. É normal, cara. É normal. A gente não associa... Aliás, a gente associa a palavra dívidas a coisa ruim o tempo todo, porque, do ponto de vista prático, nós estamos numa cultura que a dívida ela é ruim o tempo inteiro para a maioria das pessoas. O Brasil hoje é um país endividado. O Brasil é um país endividado. Aí, vamos lá. Os Estados Unidos também. Sim. Você sabe que eu fiz uma cagada, Otávio? Vou falar assim, eu comprei um apartamento financiado, eu falei, não vou... Quitei no primeiro ano. Aí, ó, tá vendo? Fala de novo. Sim, é burro. Sim, verdade. Então, vamos lá. Você precisa entender que dívida não é algo ruim. A dívida que a maioria das pessoas estão fazendo é muito ruim. Você tem que deslocar, você tem que sair dessa multidão, porque nessa multidão está a pobreza, né, tá a avareza, nessa multidão tá todas as dificuldades que a maioria das pessoas estão passando. E tem um detalhe, você vai olhar para o andar de cima, você vai ver um endividado, vai olhar para o andar de baixo, vai ver um endividado, para o lado vai ver um endividado, e você vai ligar a televisão e vai ver um político falando, nós estamos endividados. Então você vai, literalmente, se acostumar, se você não tomar cuidado com isso, tá? A contrair dívidas ruins. Então dívida não é um problema, Michele. Dívida, ela faz parte do processo.
Só que você tem que desenvolver a psicologia adequada para você poder entrar nesse jogo fazendo dinheiro com dívida. Tá? Comprar uma casa, por exemplo, num leilão, é uma dívida muito boa. Eventualmente você pode assumir parcelas ali que até o teu inquilino pode pagar se você colocar uma carta de crédito de consórcio em cima do valor final que você for pegar. É uma dívida muito boa, você acabou de contrair um ativo. Agora, comprar uma casa financiada em 30 anos e antecipar esse pagamento do primeiro ano, porque o teu gerente falou que se você antecipar, você tira os juros, você deu um tiro no pé. Isso não faz o menor sentido. Não precisa falar assim também. Na maioria... Não, então, eu ia falar agora. Na maioria dos casos, porque se nós formos pegar aqui e falar assim, olha, todo mundo que for para cá vai dar errado, você vai ver que não funciona na prática. Alguns chances vão dar certo. E sabe uma dívida boa que as pessoas têm que fazer, Otávio? Que foi bom para mim. Eu pergunto, foi bom para você, Michel? Você não sabe o que eu vou falar? Que é investir, criar dívidas, né? Investimento, mas pagar por conhecimento. Isso é top, né? É a melhor coisa, que eu sempre sugiro para as pessoas. Eu, depois que fiz esse treinamento com o Tony Robbins, eu fiz mais 2. Depois fui para Madrid fazer ali o Firewalker, programação neurolinguística, coach. Fiz coach, Otávio, olha isso. Eu também fiz. Misericórdia, hein? Então, assim, eu tô com 2 coaches na sala. Tem mais coach do que gente. Nisso, que mano. Não confia nessa raça. Não confia nessa raça. Mas eu com certeza, eu já coloquei aí, sei lá, mais de 400 mil reais em treinamentos. E volta tudo isso. Isso que é muito legal. E algumas pessoas, eu vejo hoje, principalmente você que quer ser empreendedor, que fala, eu levo o jeito para isso, eu vou fazer. Putz, aí dá ruim. Então tem que investir nisso. Tem muitas coisas, tem até pesquisa de mercado que às vezes vale a pena fazer, fala, esse mercado é bom. Por exemplo, quando eu saí, né, da escola de inglês para virar palestrante, eu sempre falava isso, né, de sonhos, de você realizar seus sonhos, de ver uma vida extraordinária, e é muito difícil falar isso para quem é CLT, tá? Muito difícil. Sim. Eu fazia todo ano formação da Polícia Militar de São Paulo, e os caras ganham mal. E aí eu estava acostumado a ir lá e falar, cara, você pode fazer viagem extraordinária, você não sabe. E lá eu não posso falar isso. Né? Como que o cara vai levantar a grana? É muito complicado. Mas o que eu falo para as pessoas, né, que querem empreender, das pessoas que querem fazer esse corre diferente, que foi essa minha virada, quando eu saí da escola de inglês para começar a dar palestra, eu me posicionei muito em marketing multinível. Porque naquela época, Michel, o que acontecia? Era a única alternativa que a pessoa tinha de empreender, a não ser falar assim, porque a montar uma loja não é um empreendedorismo, é ser um empresário ali. Vou montar uma barraquinha, é empresário, estou falando de empreender mesmo. Sim. Naquela época, e é horrível falar naquela época, marketing multinível era a única opção que a gente tem. E eu falo para você ainda, é extraordinário até hoje. Se você é um profissional de marketing multinível, meu irmão, vai lá e detona, que o mercado é maravilhoso. É marketing relacionamento, nunca vai saturar. Já vê aquela satura, nunca vai saturar, sempre tem coisas novas, pessoas sempre tem. Mas hoje existem outras opções. Hoje existe, eu quero fazer dropship, eu quero fazer marketing afiliado, eu quero fazer marketing digital. Tem muitas opções. Tem muitas opções. E todas elas, independente de qual, necessitam de investimento. Não tem jeito. Às vezes pode ser um investimento baixo para começar, ou fazer um curso. Tem até investimento de graça, mas é investimento de tempo, né? Sim. A pessoa tem um curso de graça na internet, mas criatura, é o seguinte, você tem que buscar por conhecimento. Na Bíblia fala isso, né, Michel? Meu povo sofre porque falta conhecimento. Não está escrito que sofre porque falta Bitcoin. Porque fala, só porque falta conhecimento. Então busque por conhecimento. O resto você vai ver que a vida sempre dá um jeito. E a tua área, Otávio, de finanças e investimento é uma área mal vista, né? É como se fosse uma leitura grega. A área não, mas os profissionais sim, né, Michel? É porque, primeiro, pela falta de capacitação mesmo de quem está entrando, né? A galera, ela olha o dinheiro, né? Aliás, ela olha o produto final. Né? Então, quando você tem um ambiente dessa natureza, é muito fácil ser seduzido, né? É muito fácil ser seduzido. O Brasil tem um negócio estranho, cara. Se eu te chamo para um negócio e falo assim, cara, você vai ganhar um investimento, fala assim, você vai ganhar 2% ao mês, não te atrai. 3%, seu olho começa a ficar um pouco de lado. Cara, é 10% ao mês. Você fala, tá, como é que começa? É 20%, pronto, tá me dando dinheiro. Ou seja, quanto mais eu deixar claro que eu vou te enrolar, mais seduzido você fica. Que coisa. Né? Isso aí é muito normal. E isso acaba... isso não tem nada a ver com o mercado financeiro, tá? Isso está dentro de um ambiente de dinheiro.
Aqui é uma psicologia, né? Porque... Aqui atrela o que o Wagner falou, a falta de conhecimento. Porque, pô... E a ganância também, né? Sim, a ganância. Porque juntou a ganância com a falta de conhecimento, irmão, deu B.O. É uma ladeira. Acabou, é ladeira abaixo, não tem como. Né? Eu entro na internet e hoje eu tenho muito pouco acesso a essa galera, mas quando eu entro na internet, e eu trabalhei muito tempo com Bitcoin, tá, Wagner? Muito tempo. Sim, pô, trabalhei bastante tempo. Bitcoin, eu tenho razões para tatuar um Bitcoin nas costas. Foi um negócio muito legal, comecei em 2013, pô, foi um rolê muito legal que eu fiz, hoje muito menos, né? E quando eu entro na internet, eu vejo aquela galera falando que tá operando, ganhando 80% ao mês, que eu vou operar com o teu dinheiro, eu falo, caramba, gente, será que ainda tem gente que cai nisso? Tem! E vai ter a vida toda, mano. Daqui a 50 anos vai ter. Que coisa. Mas por quê? Os 2 pontos nem tem nada a ver com o mercado financeiro. Os 2 pontos centrais que vai fazer isso e ficar eternizado na humanidade é a ganância de um lado e a falta de conhecimento do outro. Então, enquanto tiver esses 2 pontos, mano, vai ter alguém tirando dinheiro. Mas essa é uma das vantagens da Arena da Riqueza, né? É justamente preparar as pessoas para não caírem nessa. Fala, pô, você quer ser empreendedor? É muito comum algumas pessoas se aproveitarem dele. Você quer começar nesse ramo? Vem comigo que eu vou fazer. Tem que tomar cuidado. Então aqui o que nós vamos passar para as pessoas, mais uma vez falando, é tudo que ela deve fazer do jeito certo, respeitando o tempo que muitas vezes precisa disso. Fala, às vezes dá sorte de em 6 meses, pode ser que aconteça, mas não é aquilo que a gente vai trabalhar. É levando para as pessoas, Michele, tudo aquilo que ela precisa para fazer esse corre do empreendedorismo com os pés no chão, mas com sonhos lá em cima. Isso nós vamos fazer e vamos fazer bem feito, sabe por quê? Isso aí. Porque esse jogo a gente sabe jogar. Show. Isso aí. Bom, eu citei aqui algumas palavras pontuais que foi falado aqui, até né, para a gente se encaminhar para o encerramento. Tipo, já? Disciplina, renúncia, dívida não é problema, aprenda a lidar ou a ter dor, a psicologia, modelar pessoas, escolher pessoas e pagar com conhecimento. São várias questões que quem está nos ouvindo pegou. Ok. Mas o legal é a gente ter um caminho. Porque se a gente tem vários, fala, tá, é muita coisa para começar, deixa como tá. E aí vai para outro episódio, vai para outra pessoa e continua. Queria que vocês dessem um direcionamento, tipo, na concepção e no trabalho de vocês, qual deles ele teria que se agarrar e por quê? Buscar por conhecimento. Isso, Michele, eu tenho certeza que o Otávio vai concordar comigo, porque eu já chutei ele aqui embaixo, entendeu? Eu acho que é isso aí. Dentro do buscar por conhecimento, tem todas as outras coisas. Mas o que a gente quer pedir para as pessoas é mostrar, tem uma coisa, né? Se você é um veículo, todos nós somos, né? Você tem que pensar quais são os combustíveis que você está alimentando esse veículo. Com que combustível que você está? Imagina a pessoa que chega em casa 6 horas da tarde e liga a televisão naqueles programas que só passa desgraça. Quantos morreram, quantos foram assaltados, quantos foram estuprados, não sei o quê, e o cara fica naquele ambiente. Quantas empresas quebraram, a dívida, aquilo, o cara começa a ver aquilo e fala, misericórdia, vou sair de país ou vou me matar. É isso que a pessoa pensa. Mas se ela começar a mudar e a gente dar o caminho para as pessoas, começar a ver outras coisas, ver esse canal, assiste esse programa, escuta esse podcast, vê alguma coisa, ela começa a mudar o jeito dela, de pensar e, consequentemente, de agir. E aí é claro que o resultado vem. Então, o que nós vamos falar aqui para as pessoas é justamente isso. Busque por conhecimento. Lembrando que aqui não é aquela coisa que fala, vai fazer isso. Nós vamos dar uma receita muito legal, Michele. O propósito da Arena da Riqueza é dar uma receita para a pessoa que vai fazer o seguinte, onde você está hoje, que tem que reconhecer. Onde você quer chegar, tem que saber. E qual caminho você vai seguir. Porque os veículos que você, o combustível que você usou até hoje, só te leva até onde você está. Se você quer ir para outro lugar, precisa de novos combustíveis. Trocar o combustível. É isso aí. Boa. E complementando, porque sem sombra de dúvida o conhecimento vai mudar o teu jogo, desempenho. Mano, é o seguinte, se você amanhã acordar como você dormiu ontem, hoje, melhor, você está fora do jogo. Você está fora do jogo. Houve um tempo que você poderia ficar lateralizado. Hoje em dia, quem está lateralizado está caindo, porque as coisas estão muito aceleradas. Então é o seguinte, você tem que todos os dias subir um degrau. Por isso que tudo que a gente falou aqui vai fazer conexão e sentido ao longo da caminhada. Porque todos os dias você tem que subir o degrau. Eu não sei se tu sabe, Wagner. Não sei. Então vamos lá. Não, você sabe sim. Em 45, o Japão foi dilacerado pelos Estados Unidos. Sim. Né? 60% do Japão foi literalmente destruído. O Japão é um conglomerado de ilhas, né, meu? É um negócio que é diferente do que a gente está acostumado a ver. Um arquipélago. Como jogar. É um arquipélago. Então 60% foi destruído. Naquele momento, o Japão adotou uma postura que envolve esses 2 pontos. Eles decidiram aperfeiçoar o conhecimento e também a se desenvolver
todos os dias um pouco mais. Eles têm até um nome para isso, é Kaizen. Kaizen. Melhoria constante e incessante. Exatamente. Em 10 anos, o Japão estava entre as 10 maiores economias. E não estava depois da quinta, estava antes da quinta. E é cultural deles. Entende? Então, mano, assim, ó, não interessa onde você está, com quanto você está. Não interessa, assim, praticamente nada, cara. Se você entendeu que o jogo está no conhecimento, você vai começar a investir muito pesado nisso. Vai ser o teu maior ativo. E depois disso, você vai naturalmente trazer a concepção para a tua vida de que todos os dias você tem que estar um degrau acima. Não tem jeito. E é por isso que a gente vai falar de disciplina, a gente vai falar de dor, a gente vai falar de um monte de coisa que faz parte do processo. E é por isso que, olhando no teu olho, eu diria, não tem como dar errado. Não tem como dar errado. Porque você vai mudar a concepção. E quando você muda a concepção, você encontra um novo horizonte, né, meu? Aí, provavelmente, você vai se distanciar de algumas pessoas, né, de algumas amizades. Você vai dar mais valor ao teu tempo. E tudo isso aqui é um Lego que a gente vai montando. Que a gente vai criando o que a gente veio aqui para criar. E vai acontecer. Isso vai acontecer. Eu diria que, resumindo e colocando uma palavrinha na frente, um verbo, né? Escolha acordar melhor, buscando conhecimento. É isso aí. Sempre. É isso aí. E esse sapo aqui? Esse sapo eu vou falar um pouquinho sobre ele, mas no próximo episódio. Ah, é? E esse charuto? O charuto é do sapo, você pergunta pra ele isso. Mas se tu vai falar com ele. Ou seja, ficou na mesma. Esse aqui é assunto para o próximo episódio? É assunto pro próximo E agora eu pergunto, e esses livros? Alguma resposta tem que vir aqui. E esses livros? Wagner, você que escreveu todos esses livros? Sim. Bom, deixa eu botar Qual de foi pé o sapo? aqui. Foi o sapo. Deixa eu botar de pé aqui, ó. Isso aqui são livros do Vagnão. Depois de uma garrafa de vinho, esse sapo fala que você não tem ideia. Ah, é? Então vamos ter mais diálogo com esse Não vai sapo. ficar em pé, vai? Será não? Abre ele, né? Wagner, qual dos livros você quer falar Aí, hoje? ensinar tudo, gente. Qual foi o último, aliás? O mais recente. Mais recente. Vamos de trás para frente, né? Esse aqui foi... Na verdade, eu tenho outros dois, que é o Quem Você Pensa Que É e o Conselhos. Mas E esse nada aqui, na vida por acaso Isso, também. mas o Sucesso Sem Segredo, ele é a minha palestra, na verdade. Então, aquela palestra que eu vou até lá, falo para as pessoas de onde você está, onde você quer chegar, que a vida é um jogo de longo prazo, falo sobre o poder da palavra, que as coisas acontecem primeiro na sua cabeça, que você tem que tomar muito cuidado com as coisas que você pensa, porque elas acontecem. Eu coloquei uma palestra no papel. Esse aqui, O Nada na Vida é Por Acaso, ele é uma ficção, né? Ele conta a história de 2 espermatozoides. Então a gente sabe que no meio de ejaculação vai lá 1 bilhão de espermatozoides, mas diz a regra que um espermatozoide vai fecundar o óvulo. Sim. E a questão é qual. E ali os espermatozoides ficam conversando entre eles para ver quem vai fecundar o óvulo. A história gira em torno de 2, que um fala, cara, o óvulo é meu, eu que vou lá. Para você ter ideia, Michele, o óvulo ele é 75 mil vezes maior que o espermatozoide. Olha o tamanho da meta, olha o tamanho do objetivo, tanto que isso é grande. Mas fica ali um diálogo, um fala, aí não vai dar. Olha quantos aqui, a gente vai morrer. E o outro fala, não, cara, eu vou. O que eu quis colocar aqui nessa ficção é que esse diálogo interno nós temos. Sabe quando quer empreender, quer fazer alguma coisa e dá um gelado na barriga? E aí parece que a gente conversa, e se não der certo, e se eu perder, e se eu tentar quebrar a cara, não sei o quê. E aí desenrola a história. E recentemente eu escrevi aqui o Eu, Simão. Que o Simão é a história de um personagem real, mas é uma ficção, entendeu? Então eu peguei um personagem real e criei uma ficção para falar sobre identidade, capacidade, merecimento e pertencimento. Simão foi o homem que ajudou Jesus a carregar a cruz. E a Bíblia não fala nada dele. Fala que ele tinha 2 filhos, um chamava Alexandre, outro Rufo, e eles vieram de Cirene. Então eu coloquei como que era a vida dele antes, que ele era escravizado em Cirene, porque coloquei a jornada do herói. O que ele teve que fazer para sair de Cirene e o que acontece com esse cara quando ele tem um encontro com Jesus. Então, uma ficção de uma história de um cara que veio ele é escravizado, teve muitos perrengues, mas venceu na vida. Quando ele reconheceu a identidade dele, viu as capacidades, entendeu sobre merecimento e ao que ele queria pertencer. Esse eu sugiro que as pessoas leiam. Boa. Muito legal, bacana. Você já começa a contar histórias, né? Histórias aí transcritas em passagens. Você precisa ler, Michele. Exato. Pra contar pro Otávio. Continuar a leitura, né? Eu só comecei. Não Leia e conte pro Otávio. Não seja assim. E se alguém quiser o livro, tá lá no Instagram, que é Wagner Dias Palestrante. Lá tem o link. Ótimo. E vai estar no link também do Arena da Riqueza. Boa, boa, E certeza. para quem quiser te acompanhar mais, Otávio? Bom, para quem quiser me acompanhar, Otávio É só pegar Moura. o trem lá da Baixada Fluminense com o Jorjão. Lá no Japeri. Otávio Moura, ponto finanças, né? Financas.
no meu Instagram. E agora, obviamente, no Arena da Riqueza, aqui no podcast, aqui a gente vai ter bastante conteúdo bacana, inclusive a sequência de convidados que a gente vai trazer aqui, você vai ver que vai ser muito legal, muita gente para compartilhar assim, momentos com você, dar insights, dar sacadas assim, muito práticas, vai ser muito legal. Então no meu Instagram, otaviomoura.finanças e no Arena da Riqueza. Então, temos o Arena da Riqueza e para o próximo episódio nós já temos assunto. Vamos entender mais sobre isso daqui, né, Wagner? O que esse sapo tem a ver com empreendedorismo, né, meu? O que esse sapo está fazendo aqui? Como que esse sapo muda a sua vida em apenas 3 etapas? Ok. Ou 2 passos. Em 2 passos. Vocês viram, né, o que esse sapo significa, só preparando já para a próxima, né? Nós temos uma dinâmica que, inclusive, devia ter umas 40 pessoas, mais ou menos, e vocês ficaram em primeiro e segundo lugar. Foram os primeiros. Você foi a primeira, né? Numa dinâmica muito legal de controle emocional. Foi eu e o Mohamed, meu sapo. Eu vou contar na próxima. Vamos para a próxima. Bom, nós vamos nos encaminhando ao fim, né? Fica aí o Instagram da Arena da Riqueza também para você acompanhar os episódios, os cortes, principais momentos. No YouTube, claro, aqui onde você está assistindo. E já se prepare para o próximo episódio para você ter muito mais conhecimento, informação e, claro, orientação. Obrigada pela sua participação, obrigado, Otávio, obrigada, Wagner. Fique bem, fique com Deus e até o próximo episódio. Vamos que vamos. Tchau, tchau.